a trajetória do Antônio. Ele veio ao Mato Grosso do Sul como membro da OPAN, Operação Anchieta, naquele tempo, grupos missionários jovens dos jesuítas, e começou a trabalhar com residência na Vila São Pedro, em Dourados. Daí começou a tomar contato, sobretudo, com os indígenas de Carapó. Mas depois a OPAN teve uma divisão e Antônio optou a ficar com o CIMI. E como membro do CIMI, justamente ele foi coordenador do Mato Grosso do Sul, com sede em Indápolis, em São Pedro. Posteriormente, muito depois dele, veio a coordenação para Campo Grande. E ele foi eleito nessa condição como secretário executivo nacional do CIMI. E foi justamente uma época muito decisiva na questão na questão indígena, exatamente na Constituinte, quando se tratou de definir os direitos e garantir os direitos legalmente. E nisso se mostrou a habilidade do professor Antônio, de um lado, um grande paciente diálogo com os indígenas das mais diversas origens. Em segundo lugar, diálogo com os políticos. Penso num Jarbas Passarinho, que era senador. Penso em outros calibre pesado, não? E depois com a igreja. O próximo interlocutor, defensor da causa indígena, era Dom Luciano. E ele contava da experiência naquela grande defesa do CIMI a favor dos indígenas. Dom Luciano a pé foi com Antônio até Congresso para lá soltar aquele discurso que temos num vídeo aqui, não? Então mostrou-se Antônio como o grande articulador de diferentes questões, de diferentes posições para um só objetivo, a causa indígena. Terminados os 8 anos do CIMI, Antônio se cansou e passou para uma outra dimensão, a dimensão científica. Estudou História, doutorou-se em História. Quando é que nos apareceu aqui nessa região, Antônio vem para o CDB. E aí Antônio veio para o CDB, encontrou o NEP já andando com passos lentos, e aí ele se tornou o grande articulador da luta pela questão indígena. Mas a pesquisa dele como cientista historiador justamente foi a ocasião de ele fazer um levantamento completo de todas as áreas indígenas no Mato Grosso do Sul. E isso foi justamente o que lhe atraiu a raiva de tantos opositores, porque ele estudou tudo e apresentou cientificamente. Eu convivi com o professor Antônio Brandi durante pouco tempo, foi 1 mês de trabalho juntos aqui no Núcleo de Pesquisas Indígenas da UCDB, o NEP, mas esse 1 mês me valeu muito conhecimento. Eu entrei no NEP em 2011, no começo da graduação, a convite da professora Eva. No começo, ele e a professora Eva me passaram várias leituras, né? E no começo de 2012, teve o projeto do SEDOC, que a gente começou a trabalhar. Então, eu tive a oportunidade de viajar uma vez com ele, né? E o pouco tempo que eu tive perto dele, próximo dele, foi de muito aprendizado, assim. A gente aprendeu muita coisa na aldeia, a gente pôde fazer entrevista, ele levou a gente para conhecer um monte de lugar diferente, fora que todas as vezes que ele chamava a gente para conversar, era uma verdadeira aula, né? Eu não tive a oportunidade de estudar com ele na graduação, infelizmente, mas eu sei que ele era um professor muito querido, todo mundo queria ter aula com o tão famoso Antônio Jacob Brandi, né? Bom, na verdade tive
o prazer de ser aluna do professor Brandi entre os anos de 2005 e 2008 no curso de História da UCDB. Ele contribuiu muito com a minha formação profissional, né, como professora de História, mas principalmente com a minha formação pessoal mesmo. Acho que quem foi aluno do Brandi certamente teve uma formação muito voltada para um pensamento crítico em relação às injustiças sociais, em relação aos povos indígenas, e um olhar muito mais humano em relação a todas essas questões. Acho que essa é a maior contribuição do professor de todos os seus anos de luta em relação à questão indígena e atuando como professor. Eu comecei a trabalhar com o Brandi, fazer trabalhos aqui para o NEP em 2000, 2001, né? E aí saí para mestrado, depois em 2004 eu comecei a trabalhar efetivamente no NEP, trabalhando na área de comunicação. É difícil assim você resumidamente falar, né, da importância do Brandi para a minha vida e para tudo que eu vivenciei com ele, das coisas que eu aprendi com ele, né? Mas acho que a palavra-chave acho que é a dedicação a uma causa, né? Assim, uma pessoa que sempre nas conversas que a gente tinha, no dia a dia, ou então final de semana mesmo, nas idas às comunidades, a gente percebia muito uma dedicação que não é comum, assim, de abdicar de um monte de coisa, sempre em nome de uma causa, né? Então, que é raro hoje em dia, né? Você perceber isso. Né? A presença do Brandi na minha vida foi fundamental, no sentido de eu fazer uma opção quase de vida, que é a questão da relação do trabalho com os índios. Meu primeiro contato com o professor Brandi foi em 1987, quando ele ainda estava no CIMI, terminando o doutorado dele, e ele me convidou para fazer parte da equipe num programa Guarani Kaiowá, que ele já estava, né, organizando naquela época, mas em especial para trabalhar com o movimento dos professores indígenas e formação de professores indígenas. A partir daí, a gente fez uma parceria até então, eu digo que até hoje, né, a presença do Brandi é muito forte nesse sentido, e começamos a investir mesmo, em especial, com relação à formação dos professores indígenas e a pensar uma escola indígena diferenciada. Quando a Constituição, em 88, dá aos índios o direito à diferença, nós, de alguma forma, já vínhamos pensando nisso, no sentido com as escolas. Eu penso, e nesse momento eu me lembro com muita saudade do Antônio, do professor Antônio, do Antônio Brandi e do Antônio. O professor, ele conseguia transitar com essas três pessoas, né? O professor Antônio, aquele professor carinhoso com seus alunos, independente de ser aquele aluno do primeiro semestre de História, ao seu aluno do doutorado. Aquele professor dedicado, aquele professor competente e aquele professor que fazia tocar no coração de todos os alunos, né? Ele conseguia transformar os seus alunos em militante da causa indígena. Ao mesmo tempo, ele também conseguia fazer isso com os funcionários que circulavam pelos corredores da universidade, e deixava a sua marca, que era sempre o seu sorriso, o seu cumprimento, a sua simpatia, mesmo sempre, ou a maioria das vezes ele não lembrava o nome das pessoas, às vezes ele perguntava para a gente quem era, mas ele não precisava saber o nome para poder cumprimentar as pessoas. Um homem que tinha informações sobre todas as áreas indígenas e era altamente considerado por todos os indígenas no Mato Grosso do Sul, sem falar de outras áreas, não? E assim ele, de repente, foi levado de nós aqui, deixando não um campo abandonado, mas um campo solidamente alicerçado para continuar nessa causa indígena e, sobretudo, ultimamente, na formação de lideranças indígenas
nos estudos acadêmicos, né? Mas quem trabalhou com ele sabe que o Antônio não é homem só de uma atividade. Executava 4 e imaginava 5 outras. Era um homem criativo, um homem irrequieto, um homem que produzia com uma espantosa agilidade. E assim eram também as pesquisas dele que apresentava. De modo que penso, de um lado, o Antônio, para nós, a morte dele foi uma perda. Por outro lado, justamente provou o quanto ele trabalhou solidamente para que a causa defendida por ele continuasse nos seus colegas, nos seus participantes da luta. Acho que se eu fosse definir, seria respeito. Essa é a minha palavra. A simpatia. Amor. Eu diria que humanismo. Ele era uma pessoa profundamente preocupada com a pessoa humana. É difícil definir o Antônio com uma só palavra. Nesse momento, eu defino o Antônio pessoalmente, falando como Eva, como meu amigo. Um homem totalmente comprometido com os direitos dos indígenas por vias legais. A característica que eu mais notei foi o respeito com que ele tratava, tudo que ele pesquisava e tudo que ele estudava. Parece que olhava nos olhos mesmo dos campos de conhecimento, como se tudo tivesse pessoalidade, energia, tivesse importância real, concreta. Tem um elemento assim que eu acho que é fundamental, na personalidade que era da personalidade do Brandi, era a capacidade de respeitar o diferente. Isso para mim foi fundamental para minha formação, assim, de percepção em relação ao outro, né? E você perceber que as pessoas devem ser respeitadas na sua essência, né? Deve ser respeitada nas suas crenças, na sua etnia, né? Quer dizer, entender o respeito desses povos, né? Da dificuldade histórica desses povos, né? Então eu acho que essa é a palavra-chave para mim, assim, é respeito ao próximo, né? Ele, como um bom católico, eu acho que é amar ao próximo, acho que foi a grande. A minha convivência com o Brandi não mexeu só na minha vida acadêmica. A minha convivência com o Brandi me fez rever a minha própria história, a minha própria formação, e me fez confirmar uma opção de vida, né? Porque trabalhar com os povos indígenas é você fazer uma opção de vida. Você tem que agregar muitos outros elementos à sua vida e você tem que abrir mão de muitas outras coisas da sua vida. Não abrir mão com sofrimento, mas entender que isso não faz mais parte da sua vida. E acho que essa convivência com o Brandi foi fundamental nisso. Outra coisa que marca muito na convivência com o Brandi foi não só a preocupação dele com relação a nos dar consistência teórica e empírica a tudo o que fazíamos, mas a afetividade com que o Brandi fazia isso, né? O acolhimento, o carinho muito grande pelos povos indígenas contagiava todos nós, né? E o que mais sempre me impressionou o Brandi foi a forma como ele fez isso. A capacidade de articulação política, a capacidade de bom senso, né? A sabedoria como ele fazia essas questões de avançar e recuar quando era necessário, e que nos ensinou muito nesse sentido. Penso das viagens que nós fazíamos, eram viagens extremamente produtivas, viagens divertidas. O professor Antônio Brandi gostava muito de contar histórias. Geralmente eram as mesmas histórias em todas as viagens, então a gente já sabia o começo e o meio e o fim, às vezes de 3, 4, 5 vezes que ele repetia a mesma história, mas era muito agradável ouvir as histórias do professor Antônio.
Lembrar do professor Brandi, do cotidiano que nós tínhamos aqui com ele, é maravilhoso lembrar. Me lembro dele todos os dias. É muito difícil falar da pessoa do professor Antônio. Acho ainda, né, do professor Brandi, que ele era uma pessoa, assim, um homem muito educado, muito simpático, sempre disposto a ajudar, transmitir uma paz. Acho que é isso. Contraditoriamente, a coisa que mais me marcou trabalhando com o professor Antônio Brandi foi a falta dele, né? Porque eu cheguei aqui no momento que um mês e pouquinho antes dele estar indo embora. Então, o que mais me marcou assim foi a falta dele. Um dia que a gente estava em um fórum lá em Carapó, o 25º, então era um momento bem importante para aquela comunidade, fórum de professores indígenas, e eles fizeram um círculo com vários professores mostrando, né, que tinha um ou dois, e aí com o trabalho do professor Antônio Brandi, muitos conseguiram se formar, e o quanto aquela comunidade ficou empoderada. Eles disseram que o professor Antônio Brandi era um deles, que eles lembravam dele como se fosse um ancião, uma pessoa muito importante. Então ali foi talvez o momento que eu achei mais marcante, não com o professor Antônio, mas com a lembrança dele. O quanto ele, né, faz falta, mas ao mesmo tempo também conseguiu cumprir uma missão bonita, um trabalho muito, muito forte. A convivência com o Brandi foi fundamental no sentido de conhecer melhor a realidade dos indígenas no Mato Grosso do Sul, em todos os sentidos, né? De conhecer a cultura indígena, conhecer os problemas, os conflitos, as tensões, em especial a questão da demarcação de terras, e como isso, de certa forma, sempre atravessou todos os projetos com relação aos indígenas. Toda a minha formação com relação a conhecer as questões indígenas, com certeza teve como fundamento toda a visão quase que profética do Brandi com relação à vida dos povos indígenas. Depois eu vim para o CDB a convite do professor Brandi para a gente abrir a linha de pesquisa Diversidade Cultural e Educação Indígena, e a partir daí a gente fez uma parceria muito forte na vida acadêmica mesmo, né? Então a gente tem muitas produções juntas, a gente elaborou muitos projetos juntos, desenvolveu muitos projetos juntos, e eu digo que o que eu conheço ainda hoje, todas as portas que se abriram para mim com relação a aprofundar os meus estudos, o meu conhecimento e a minha relação com os povos indígenas, com certeza eu devo ao Brandi. Em termos de trabalho, eu acho que a coisa que eu mais aprendi com ele foi a capacidade de ouvir o outro, assim, de dar espaço para o outro, respeitar os defeitos e virtudes de cada um e formar uma equipe, né? Trabalhar em grupo. Eu nunca vi ninguém trabalhar em grupo como o Brandi, assim, de capacidade de mover as pessoas e de fazer com que esse grupo trabalhasse em torno de um ideal. Então essa capacidade de mover as pessoas e de fazer com que as pessoas se apaixonassem pelas mesmas causas que eles é para mim até hoje uma coisa muito impressionante. Uma pessoa que fez a diferença na vida de muitas pessoas, uma pessoa que tocou todas as pessoas que conviveram e viveram com o Antônio, uma pessoa que fez da causa indígena a sua vida e deixou essa marca em todas as pessoas que conviveram com ele no NEP, que trabalharam com ele no NEP, ou que até hoje ainda vem aqui na universidade para saber dele. Eu digo que o Brandi está presente ainda. E que a gente sempre diz, quando as coisas estão muito difíceis, a gente sempre diz, o que o Brandi faria? Como que o Brandi encaminharia essa questão? E isso tem sido para a gente um grande suporte para não
para não fazer coisas que erradas, vamos dizer assim. E por outro lado, quando a gente tem conquistas, por exemplo, quando um indígena termina o mestrado, quando o indígena entra no doutorado, quando tem uma demarcação de terra, quando tem alguma coisa assim, há uma conquista, a gente sempre pergunta como seria bom se o Brandi estivesse aqui, né? Então, acho que é isso que nos move ainda, né? A presença do Brandi, mesmo ausente, é um ícone. O Brandi é uma referência daquelas que, quando se vão, elas ficam, né?